Você sabia que o nosso corpo apresenta um tecido no estado líquido? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós falaremos da parte 3 do tecido conjuntivo. Bora para a aula? O sangue, meus jovens, o sangue é um tecido conjuntivo. Ele vem do tecido conjuntivo hematopoético e é formado por inúmeras células que nós vamos trabalhar hoje, seus nomes, suas funções. Mas antes de falar do sangue, que é o nosso tecido conjuntivo no estado líquido, nós vamos falar do tecido ósseo, que é o tecido sólido do nosso corpo. E quando falamos de tecido ósseo, nós precisamos lembrar que é um tecido formado por células maduras chamadas osteócitos. Os osteócitos são formados a partir de células jovens, os osteoblastos. Quando os osteoblastos formam os osteócitos, pronto, essa célula osteócito pode sim dar sustentação, proteção e todas essas outras funções que nós temos aqui. Mas eu gostaria de falar para vocês que o tecido ósseo, além de ter células osteócitos, possui matriz óssea, formada também pelas células osteoblastos. E nessa matriz óssea tem componentes minerais e orgânicos. A composição mineral da matriz óssea é formada por cálcio e fósforo, e a composição orgânica por colágeno. Quando a célula osteócito fica envelhecida, ela é reabsorvida por um outro grupo de células do tecido ósseo, chamado osteoclasto. O osteoclasto é uma célula do tipo macrófago que existe nesse tecido para reciclar a matéria que vai envelhecendo. Então sim, os nossos ossos passam por transformações. Suas células velhas vão sendo substituídas por células novas. Vamos ver as funções? Tá aqui, ó. Suporte e proteção. Nós estamos de pé, sentados, conseguimos nos equilibrar por causa, obviamente, dos nossos ossos, das nossas cartilagens e dos nossos músculos. Mas o tecido ósseo que forma o nosso esqueleto é que permite a maior sustentação. E a proteção está relacionada com regiões do corpo formadas por uma armadura óssea, como por exemplo o crânio. O crânio protege o nosso encéfalo, onde está o cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo. Outra parte, nossa coluna vertebral, protege a medula espinal. Nossa caixa torácica protege pulmões, coração, parte do fígado. Inclusive tem até as costelas flutuantes protegendo nossos rins no nosso dorso. Beleza? Entender essa questão de sustentação e proteção? Se não entendeu, deixa anotado aí nos comentários. Próxima função do tecido ósseo, consequentemente, é ancorar os músculos. E nessa ancoragem nós podemos linkar os ossos à locomoção, ao movimento. Presta bastante atenção aqui. Eu tenho aqui a minha mão. Se eu quiser levantar a minha mão próxima do meu peito, eu preciso movimentar o meu antebraço. Para o meu antebraço se movimentar, é necessário que tendões conectados do antebraço ao meu bíceps sejam acionados. Então, quando o meu bíceps contrai, meu antebraço sobe. Você está vendo o osso servindo de ancoragem para o músculo? É assim que a gente movimenta nosso corpo. Nas pernas também acontece da mesma forma, beleza? Outra função é o armazenamento mineral, que eu já citei aqui. Está localizado na matriz óssea, né? Bastante cálcio e fósforo. Lembrando que o cálcio é muito importante para que aconteça sinapse nos neurônios, importante para que aconteça a própria contração muscular, a coagulação sanguínea, mas a única região do nosso corpo que armazena o cálcio
para que todos esses outros metabolismos aconteçam é o tecido conjuntivo ósseo. E a nossa última função, a produção do sangue. O sangue sim é produzido dentro do osso. Não é qualquer osso não, tem que ser um osso longo como esse que vocês estão vendo aqui, né? Uma representação do fêmur. O osso longo tem uma anatomia específica e nós já vamos analisar. E além dos ossos longos, as costelas também produzem bastante sangue. Essa produção de sangue está relacionada ao novo tecido que nós vamos ver, o último tecido conjuntivo. Nós já vimos nesse conjunto de aulas o tecido conjuntivo propriamente dito, denso e modelado. Nós já vimos o tecido adiposo, já vimos o tecido cartilaginoso, agora o tecido ósseo e por último o tecido hematopoético, que está dentro da medula óssea. Vamos dar uma olhada na anatomia do osso para vocês já entenderem a localização dessa medula. O osso longo então tem duas extremidades que nós vamos chamar de epífises e possui essa região longa chamada diáfise. É dentro da diáfise que está a medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso. Tá? Tem gente que gosta de comer o tutano do ossinho de frango, naquele domingão, na casa da avó. Tem gente que já não gosta desse tutano. Vai muito do gosto, né? Outra informação legal é saber que existe região esponjosa no nosso osso, que fica nas epífises, e aqui, ao longo da diáfise, tem um osso mais duro, nós chamamos de região compacta. E voltando aqui então para o tecido conjuntivo hematopoético, o que esse tecido tem de especial para produzir o sangue? Lá na medula óssea vão existir células-tronco hematopoéticas. Essas células vão formar dois grupos de células, as células-mãe linfóide e as células-mãe mieloide. As células-mãe linfóide vão localizar-se principalmente nas amígdalas, né, tonsilas palatinas, no baço, no timo, e vão produzir os linfócitos T e os linfócitos B, os dois linfócitos aí. Os linfócitos T vão produzir várias células do tipo T, como por exemplo as células NK, as natural killers, que são aquelas células matadoras. Entrou um micro-organismo, ela já tenta destruir. Já os linfócitos B produzem plasmócitos, que são células que darão origem aos anticorpos e às células de memória, numa imunização primária, por exemplo. Muito importante os plasmócitos para a produção de anticorpos aí. E as células-mãe mieloide produzem as células do sangue, as mais comuns. Como assim as células do sangue, né? Esses dois grupos de células linfóides que nós falamos localizam principalmente no sistema linfático, que é aquele sistema que drena os nossos tecidos para devolver para o sangue um plasma bacana, limpinho. Já essas células aqui, ó, que vieram das células-mãe mieloide, são células que estão na corrente sanguínea, diretamente na corrente sanguínea. As hemácias, que transportam o gás oxigênio, vocês sabem muito bem disso. Hemácia, aquela célulazinha achatada, né, formato discoide, que tem muita hemoglobina, que é o pigmento vermelho que se associa com o gás oxigênio. Os leucócitos, que antigamente nós chamávamos de glóbulos brancos. Aqui eu coloquei 4 leucócitos importantes para vocês. Os neutrófilos, aqueles que estão em maior quantidade no nosso sangue, cerca de 60% dos leucócitos são neutrófilos. Eles fazem a fagocitose dos antígenos, a fagocitose do organismo ou micro-organismo invasor. Os monócitos, que são células bem pequenininhas que conseguem sair da corrente sanguínea pelos capilares, chegar no tecido, maiores, grandonas, que nós chamamos de macrófagos. E esses macrófagos também fazem a fagocitose dos micro-organismos. Os basófilos, que são as células relacionadas aos processos alérgicos. Essas células aqui, no local da alergia,
aumenta o fluxo sanguíneo, inflamando e também gerando dor, para que aconteça ali naquela região cuidados especiais, metabolismos sanguíneos específicos, já que os eosinófilos estão relacionados às parasitoses. Então, toda vez que a gente for fazer um exame de sangue, o médico identificar uma possível parasitose, é porque o número de eosinófilos está elevado no nosso plasma sanguíneo. Beleza? Entenderam que o tecido conjuntivo vem preencher todos os outros tecidos que existem? Nós falamos de 5 tipos de tecidos conjuntivos nessas 3 aulas. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá na primeira aula, assista a segunda aula, assista essa aula novamente, anote. Lembrando, o corpo humano apresenta 4 tipos de tecidos. Um deles é o tecido conjuntivo, mas existe o tecido epitelial, existe o tecido nervoso e o tecido muscular. Preenchendo os espaços entre esses 3 primeiros tecidos, estão lá os tecidos conjuntivos. Vou ficando por aqui, espero ter te ajudado. Confira se é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreva, lasca aquele joinha aí para ajudar o professor a entregar o vídeo e não se esqueça de compartilhar com algum amigo. Beijos e abraços, fui!